Olá, meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo Consolador, seja com você e toda a sua família, amém? Nós vamos dar continuidade na leitura bíblica, no projeto que nós temos de ler a obra completa de Deus em 365 dias, tá? Esse ano nós vamos ler por completo, e você que ainda não teve a oportunidade de ler, você pode ler junto comigo através de sua Bíblia física, acompanhar, tá? Ou através de um aplicativo de Bíblia que é gratuito, que você pode baixar na loja virtual do seu smartphone, ou até mesmo computador, ou notebook. Ou você pode simplesmente acompanhar ouvindo o vídeo, tá certo? Vamos dar continuidade aqui de Gênesis, capítulo 9, capítulo 10 e 11, tá certo? E diz assim: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar. Mas vossas mãos são entregues. Nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo que vos tenho dado, como a erva verde, a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Certamente requererei a vosso sangue, sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de ave, de gado e de todo animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, o que não haverá mais dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá um arco nas nuvens. Mas então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne, Deus que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cã e Jafé.
é o pai de Canaã, e Acã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Vamos para o capítulo 10. E estas, pois, são a geração dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio, os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidos as ilhas dos gentios, nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cão são Cush, Mizaraim, Put e Canaã. E os filhos de Cush são Seba, Ávila, Sabta, Ramá e Sabeteca. E os filhos de Ramá, Seba e Dedã. E Cush gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isto se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cainé, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Reobote, Ir e Calá. E Recém entre Nínive e Calá
Esta é a grande cidade. Mizaraim gerou a Ludim, Anamim, a Leabim e Naftuim. A Patrusim. Cadê? Vamos só voltar aqui. Só um momento. E Cush, Nerone e Rod. Aqui, desculpa. Acabei me perdendo. A Patrusim e a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Rete. E ao Jebuseu, ao Amorreu, e ao Girgaseu, e ao Evel, ao Arqueu, ao Sinel, e ao Arvadeu, ao Zemareu e ao Amateu. E depois se espalharam as famílias de cananeus, e foi ao termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Adma e Zeboim até Laza. Estes são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em sua terra, em sua nação. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Eber, o irmão mais velho de Jefé. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E os filhos de Arão são Uz, Ru, Jet e mais. E Arfaxade gerou Selá, e Selá gerou a Herber. E a Herber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg. Quanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. E Joctã gerou a Almodá e Selefe. Só um momento. Hazarmavé a Gerá. A Radorão, a Ussal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Sebá, a Ofaí, a Ávila e a Jobade. Todos estes foram filhos de Joctã. E foi a sua habitação desde Mesa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo a sua família, segundo a sua língua, as suas línguas, mas nas suas terras, segundo a sua nação. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Agora vamos encerrar no capítulo 11, tá bom? E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar,
e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemos-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e faça-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é que começam a fazer. E agora não haverá restrição para que tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e desceram e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome de Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Selá. E viveu Arfaxade depois que gerou a Selá 403 anos e gerou filhos e filhas, filhos e filhas. E viveu 30 anos e gerou a Arber. E viveu Selá depois que gerou Arber 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Arber 34 anos e gerou Peleg. E viveu Arber depois que gerou Peleg 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou Reu. E viveu Peleg depois que gerou Reu 209 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 30 anos e gerou Serug. E viveu Reu depois que gerou Serug 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos e gerou Noá. E viveu Serug depois que gerou Noá 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Noá 29 anos e gerou a Terá. E viveu Noá depois que gerou a Terá 110 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, a Noá e Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Anó e Arã, e Arã gerou Aló. Então Arã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, e tomaram Abrão a Noá mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sara, e o nome da mulher de Noá era Milca.
filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril, não tinha filhos, e tomou Terá a Abrão e seus filhos, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Amém? Glória a Deus por esta palavra. No capítulo 9, nós podemos ver que Deus, ele abençoou a Noé e seus filhos, porém, 2 filhos de Noé mantiveram um pudor, o respeito pelo pai, mas um não. E esse um que não foi, ele foi amaldiçoado pelo pai, tá certo? E no capítulo 10, nós vimos as gerações que vieram de Noé, dos seus filhos e sucessões. No capítulo 11, nós vemos que Deus espalhou o povo, porque o povo da terra tinha um outro pensamento, tá certo? Tinha uma outra forma de pensar, e estavam por dominar a terra, criaram a Torre de Babel, né? Algumas pessoas já viram filmes sobre a Torre de Babel, né? E eles não buscavam a Deus, então a intenção do coração deles não era boa. Então Deus os espalhou pela terra, tá certo? E aí veio a sucessão novamente da geração, né? Das gerações que vieram no início dos tempos, após o dilúvio, até chegar a geração de Abrão, que logo após nós vamos ver que o nome dele foi trocado para Abraão e Sarai para Sara, tá certo? Eu gostaria só de fazer uma oração encerrando essa leitura bíblica, tá bom? Junto com você. Senhor Deus, meu amado Pai, muito obrigado por essa palavra que o Senhor nos deu. Deus, que todo conhecimento que foi aqui adquirido, a semente do conhecimento, que ela venha germinar nos corações de que estão vendo este vídeo, lendo a Bíblia junto conosco, buscando mais conhecimento de Ti, que o ceifador, o ladrão da semente, ele não tenha poder para poder roubar a semente do conhecimento sobre a Tua palavra, Senhor. É tudo que nós pedimos, te agradecemos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amado e minha amada, muito obrigado por você estar aqui lendo a Bíblia junto conosco. O projeto é de 365 dias. Até o final do ano, nós vamos ler todo o contexto junto com você, tá bom? Fique com Deus, que o Senhor Jesus te abençoe. Fique com Deus e até a próxima.